Talvez você precise ouvir isso hoje. Você tem uma ideia, provavelmente já faz um tempo, uma daquelas ideias que apareceu no banho, antes de dormir, no meio de uma tarefa chata do trabalho. Uma ideia que você olha e pensa, isso poderia ser algo real, algo de verdade, algo que daria certo. Isso poderia mudar a minha situação, isso poderia ser um negócio que eu sempre quis ter. Só que a ideia continua lá. Semanas, meses, anos, na sua cabeça, só na sua cabeça. Tem algumas pessoas que a lista de ideias só cresce, faz anotações, mas nunca nada prático. E como sempre, em todo vídeo, eu falo por experiência própria. Eu tenho a minha lista de ideias também. Em algum momento, você chega numa conclusão, e essa conclusão sempre chega, e sempre é a mesma, de que não é o momento certo. Que falta alguma coisa. Que falta você ter X. Que quando Y acontecer, que quando a situação estiver melhor, aí sim você começa. E aí, a ideia volta para o mesmo lugar que ela sempre esteve, na sua cabeça, esperando o momento certo chegar. E bro, vamos ser sinceros. Hoje, na situação que a gente tá, com inteligência artificial e tudo mais, o problema não é falta de recurso, nem nada que está faltando. O problema é simplesmente a forma como a gente processa as nossas decisões. A gente pensa muito antes de agir, certo? Isso é uma característica real, não é uma fraqueza. É simplesmente como o nosso cérebro funciona, certo? Você processa internamente, analisa todos os ângulos, imagina todos os cenários, antecipa todos os problemas. E em muitas situações isso é uma vantagem muito grande. Você toma decisões mais cuidadosas, comete menos erros, enxerga coisas que quem age sem pensar não consegue enxergar. Mas numa situação específica, essa característica ela vira uma armadilha, certo? E essa situação é exatamente essa, certo? A de começar algo novo, a de ter uma ideia e começar essa ideia e trabalhar nessa ideia. Porque começar algo novo, você não tem informação suficiente para analisar aquela ideia completa, certo? Você nunca tem. E isso incomoda, de verdade. E a gente com certeza tende a esperar mais informação antes de agir. Mas a informação que a gente fica esperando para agir vem de uma fonte só. Da execução. Você tá esperando certeza para começar, mas a certeza só vem depois que a gente começa. É um loop que não tem saída dentro da nossa cabeça. A única saída é sair da cabeça, é você executar essa porcaria de uma vez. Outro problema que é foda é a estrutura. Puta que pariu! A estrutura perfeita. É óbvio que ela não é um pré-requisito pra gente começar. É uma consequência de você ter começado. Você não constrói a estrutura depois que você lança a estrutura e vai construindo com o que você aprende no caminho. Mas, é claro, a gente tem a resistência disso, a gente quer tudo perfeito. A gente resiste a isso porque lançar algo imperfeito parece... É como se a gente pusesse uma vulnerabilidade nossa. Parece mostrar que a gente não tá pronto, certo? E a ideia de ser julgado pelo inacabado é muito desconfortável, certo? De um jeito que é melhor a gente não fazer. Só que o paradoxo mais interessante é isso. A versão imperfeita que existe no mundo real tem infinitamente mais valor do que a versão perfeita que fica na sua cabeça. Uma ideia, ela não vale nada, certo? Ela só vira algo, alguma coisa, quando você executa. O Elon Musk ele falou uma vez sobre como ele pensa em prazo para construir algo, certo? A lógica dele é simples. Se você tem 10 anos para fazer algo, você está mais perto do que parece. O tempo existe, a questão é o que você faz com ele agora. 10 anos parece muita coisa, parece distante, mas 10 anos atrás você também estava aqui, certo? Com alguma versão dessa ideia, achando que era cedo demais para começar. E agora, são 10 anos depois, e você continua da mesma. A pergunta que você tem que responder honestamente é: quanto tempo você já perdeu esperando a porcaria do momento certo? Você tem que responder essa pergunta com clareza, certo? Porque essa pergunta tem uma resposta real e ela importa para você decidir o que você vai fazer agora. Um argumento muito forte é da ferramenta, as ferramentas para começar. E a gente vai falar sobre isso porque é um argumento que eu sempre ouço com muita frequência. E sim, é muito fácil destruir esse argumento. Você acha que falta ferramenta para executar sua ideia, que falta tecnologia, recurso, acesso a alguma coisa que você não tem. Mas pensa no que existe disponível hoje. Meu chapa, seja realista. Temos tudo para começar. Se a sua ideia ela envolve criar conteúdo, você tem câmera no bolso que filma em qualidade de estúdio profissional. Sério,
Você tem ferramentas de edição gratuitas que são profissionais. Você tem plataformas de distribuição que colocam seu conteúdo na frente de milhões de pessoas sem você pagar nada. Se a sua ideia envolve vender produto ou serviço, você tem acesso a ferramentas de pagamento, de loja online, de comunicação com o cliente, de gestão, que pequenas empresas pagavam fortunas para ter e que hoje existem em versão gratuita ou simplesmente quase gratuito. Se a sua ideia envolve conhecimento, você tem acesso à informação infinita sobre qualquer coisa. Curso, livro, comunidade, especialista criando conteúdo gratuito todos os dias sobre qualquer coisa que você queira aprender. A barreira de ferramenta, cara, ela não existe mais. O que falta, certo, não é acesso, é a decisão de usar o que você tem hoje para fazer o seu melhor. É a decisão de usar o que está disponível hoje, em vez de esperar por algo melhor que talvez venha depois. E é claro, encarar o vale. O que é o vale? É esperar. É tancar a execução dessa ideia, os gastos dele, o investimento de energia que você deposita nela até dar frutos. E esse é o vale que você tem que encarar. Você tem coragem para fazer isso? Ou você vai continuar só dizendo que não é o momento? Durante vários anos eu fiquei nessa, certo? Eu começava o projeto, ficava por um tempo e desistia. Começava o projeto, começava por um tempo e desistia. Esse próprio canal sofreu disso, certo? E me dá uma amargura muito grande toda vez que eu me lembro disso, toda vez que eu falo. Na verdade, quando eu falo sobre isso, a minimiza. Mas quando eu só lembro que eu fiz essa porcaria de decisão, tomei essa decisão e fico com muita raiva. Qual foi a decisão que eu tomei? O que eu fiz? Eu criei esse canal aqui em abril de 2025. Comecei a postar 3 vídeos por semana. No começo, não tava dando views. Tava só 10 views, 20 views. E começou uma semana a dar views. Começou 200 views, 300 views. Começou, caraca, tá dando certo. Literalmente, eu tenho uns prints aqui dos primeiros dias. E literalmente eu tava falando, cara, tá dando certo. As views estão vindo de verdade. Porra, tá dando certo. 500 inscritos, 600 inscritos, 900 inscritos, 1000 inscritos. O que eu fiz? Eu parei. Eu parei o canal. Eu não me lembro exatamente o motivo do porquê. Mas a questão é que esse era o padrão que eu tava seguindo. O padrão de abandonar projetos. E agora eu vejo que o padrão era abandonar projetos que estavam dando certo. Só que eu não sei por quê. Eu não sei por que eu fazia isso. Cara, literalmente o canal tava dando certo, cara. As views estavam crescendo toda semana. Os inscritos estavam crescendo toda semana. E mesmo assim eu abandonei o canal, cara. Eu não sei por quê. Filha da puta. Aí eu fiquei o ano inteiro fazendo outros projetos, que eu também abandonei nessa porcaria. E daí depois, no final do ano, eu tive uma reflexão. Eu até escrevi um livro sobre essa reflexão. E esse projeto eu não abandonei, foi até o final. Escrevi e publiquei. E aí agora eu tô voltando com esse canal aqui. Comecei com um vídeo por semana, mas eu já tô planejando fazer 3 vídeos por semana, que nem foi no começo. E só que é aquilo, tá bem devagar, porque é como se eu tivesse, né? E os inscritos estão caindo a cada semana. Que eles veem que eu voltei, aí viu que eu não fiz vídeo, né? E talvez parou de se interessar com os assuntos que eu falava. Ou do novo formato que eu trouxe. E daí isso, cara. Eu voltei com esse canal aqui. Agora tô indo um vídeo por semana. Vou voltar com os 3. E agora voltando como se fosse do começo de novo. Parou aquele hype, certo? Eu perdi o timer do hype que eu tinha. A frase que me mata muito é: e se eu tivesse continuado? Essa frase mata o meu coração. É por isso que eu prefiro nem pensar muito sobre ela e nem responder. Mas é isso o vale, certo? O vale é você ficar trabalhando semana a semana, constantemente, colocando energia mental e física para aquele projeto até ele dar frutos, até ele começar a dar certo. E mesmo dando frutos, certo? Como eu disse, começou a dar views, começou a dar inscritos, mas não foi monetização automática. Então eu ainda precisava continuar fazendo vídeos até ele dar frutos, até monetizar. Só que eu não continuei, eu parei para fazer outra coisa. Tá entendendo? Então você tem que continuar, dar os primeiros frutos e continuar depois disso até literalmente dar frutos financeiros. Vamos falar a verdade? Financeiros. É o que a gente quer, é o que todo mundo quer.
Então, até dar frutos financeiros, a gente tem que continuar até que ele venha os primeiros resultados. E aí isso gera um medo, certo? O medo de uma coisa que é difícil de definir, que é o medo de investir muito internamente, tempo, energia, pensamento, emoção, em algo que não funciona, certo? Porque a gente nunca faz nada levemente, certo? Quando a gente se compromete com uma ideia, ela vai. E a ideia de ter começado em algo que não deu certo é muito assustadora, porque as pessoas podem julgar a gente. Então você cria uma proteção inconsciente, certo? Você não se compromete completamente. Você mantém a ideia no nível de possibilidade, porque a possibilidade ela nunca falha, certo? Agora, a execução ela pode falhar. Então, enquanto a ideia está na sua cabeça, ela é um sucesso, ela vai dar certo, ela vai te deixar rico, ela vai dar muitos frutos. Agora, na execução é diferente, ela pode dar errado, e é por isso que a gente tem medo. Mas mesmo assim, cara, pergunta, por que não agora? Não com estrutura perfeita, não quando você tiver dinheiro suficiente, não quando as condições estiverem melhores, não quando você se sentir mais preparado. Só começar agora, meu chapa. Só começar esta porcaria de uma vez, agora. Com o que você tem, com a ferramenta imperfeita que você tem, com o conhecimento incompleto que você tem, com a estrutura que você consegue montar hoje. E você vai melhorando depois. Que nem eu já comecei aqui vários projetos. Projetos não. Ferramentas essa semana para complementar o projeto deste canal. Essa semana, certo? Eu fiz projetos que deram certo? E daí, depois de alguns vídeos, eu fui melhorando essas ferramentas. Por exemplo, esse modelo de vídeo que eu faço é uma ferramenta externa que eu mesmo fiz. Daí eu vou melhorando ela com o tempo. E aí, eu te pergunto, por que não? Por que não agora? Com o que você tem agora? Com o que você consegue montar hoje, agora. E aí você vai melhorando depois. Uma coisa prática para você sair daqui, pega essa ideia que tá na sua cabeça e pergunta: qual é a menor versão possível disso que eu consigo colocar no mundo essa semana? A menor versão, o primeiro passo que prova que a coisa pode existir fora da sua cabeça. O que seria? Um post? Um vídeo? Uma conversa? Um protótipo? Primeiro vídeo gravado com o que você tem? Pode ser qualquer coisa que tire a ideia do plano abstrato da sua cabeça e coloque no mundo real, no mundo concreto. Faça isso essa semana, porque é o único jeito de descobrir se vai ser algo de verdade. O momento certo que você está esperando, ele não existe, certo? Existe um momento que você decide que agora é o suficiente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Daqui a alguns dias tem mais vídeo novo. É isso aí, meu chapa. Valeu. Ah, e é claro. Posta aí nos comentários o que você vai fazer hoje. Qual ideia você vai colocar em prática essa semana? Eu vou ler tudo. E eu te apoio 100% nisso.